JHC, que calor é esse em Igaci e por toda Alagoas? É o calor do povo, aquela emoção que contagia, a esperança, a expectativa na mudança de Alagoas. A gente fica muito feliz por ter conseguido na nossa capital resultados revolucionários, tão surpreendentes, que hoje serve de exemplo para o Brasil. E a gente sabe que o nosso estado tem um potencial enorme, mas precisa estar bem gerido, bem administrado, com novas ideias, com capacidade de trabalho, competência, para a gente poder coordenar uma série de ações que possam mudar os indicadores do nosso estado. E aqui eu estou ao lado de pessoas extremamente capacitadas, experientes na política, como o deputado Valgaia, que foi meu colega deputado estadual, que já foi líder de governo, que já tem uma longa trajetória na política, assim como meu colega também, deputado Gilvan Barros, todos os ex-prefeitos, vereadores que estão aqui presentes, fazendo essa caminhada do lado bom da política, respeitando o cidadão, não constrangendo as pessoas, mas convencendo a cada um que quer verdadeiramente participar do debate, do processo democrático. Então, olho no olho, os pés no chão, as mangas arregaçadas, na feira mesmo, junto com o povo, né? Porque quando você não tem medo, você olha no olho do povo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, nós precisamos de gestores que olhem pelo povo. É isso que a gente tanto ouve, né? Quando pede para poder mudar a saúde, é porque não estão olhando para o povo. Porque quem precisa do SUS, quem precisa da saúde, quem precisa de um hospital, de uma unidade de emergência quando não funciona, uma mãe que quer dar à luz a um filho e não consegue uma maternidade, quem precisa é o povo pobre, né? Então é esse olhar humano, né? Essa política de alto nível, com grande estilo, né? Fazendo na base das ideias, em que os conflitos, as adversidades que vêm, elas surgem no campo das ideias, e não na base da ameaça, da perseguição, ou de qualquer outro tipo de instrumento ou expediente que impeça com que a democracia e o nosso povo seja independente e verdadeiramente livre. Então, hoje, Igaci, essa terra maravilhosa, de um povo que tem uma capacidade de trabalho enorme, uma cidade pujante, povo feliz, alegre, sorridente, mesmo diante de todas as dificuldades, é inspirador, é animador, e a gente sai daqui, sem dúvidas alguma, dessa manhã muito, mas muito mais forte do que ontem. Qual o recado? Qual o recado, para finalizar, qual o recado para o alagoano, para todos os alagoanos, né? Os que estão aqui e os que vão nos assistir. Que possam, né, participar do debate político, né? Que eu sei que tem muita gente revoltada, que acha que a política não tem jeito, né? Que já a sua capacidade de ter esperança no futuro melhor também já foi embora. Mas veja a mudança que nós fizemos em Maceió. Então, quando está em mãos erradas, não adianta. Se você continuar, vai continuar as mesmas práticas. Mas quando você muda, você veja, né, num espaço curto de tempo, a gente vira o jogo, dobra o orçamento de Maceió, amplia as receitas, amplia os serviços, chega nas periferias, nas grotas, aí a Areninhas, né, o Corujão da Saúde, o Hospital da Cidade, a Maternidade do Hospital da Cidade, o Saúde da Gente, os Gigantinhos, Passe Livre Estudantil, praças, parques, né, você conseguir reordenar toda uma cidade que tinha uma periferia que estava abandonada, mas que hoje, graças a Deus, a gente vira o jogo, e uma cidade em que muitos achavam e pensavam que era ingovernável, né? Quando a gente chegou lá, dizia, você não paga folha, ou seja, você não vai pagar servidor no próximo mês. Já estavam atrasando, inclusive, salários, tinha um rombo de mais de 300 milhões de reais, tiveram que usar dinheiro da Previdência, ou seja, chegaram no fundo do poço para poder conseguir arcar com os salários, e a gente conseguiu virar o jogo, conseguiu colocar a Maceió no rumo do desenvolvimento, a gente conseguiu colocar o Maceió nos trilhos. O que precisa avançar, ou já está planejado, ou já está licitado, ou já tem programas para a gente poder cumprir com algum vazio de algum programa, obra que exista em Maceió, mas existe um planejamento claro para a nossa cidade. Então, tudo que nós fizemos foi planejado, né? Teve metodologia, teve uma estratégia por trás, que trouxe a capacidade de Maceió não só chegar a esse patamar, mas como ter a garantia também da continuidade desses investimentos. Então, com a Capag-A, que é a melhor nota do Tesouro Nacional de nível de investimentos, pela responsabilidade fiscal, ou seja, projetando o Maceió para o futuro em pleno desenvolvimento. Então, a gente não quer o voo de galinha, né? Ou seja, você chegar, usar algo fictício
para enganar a população, quando na verdade você não planejou e não tem a capacidade de uma execução orçamentária compatível com aquilo que você prometeu. Então as pessoas não acreditam nesse tipo de política, mas na política que não promete, mas a política que faz, que realiza, que materializa, né, esses sonhos, esses desejos, sem alarde, sem blá blá blá, porque eu costumo dizer que falar até papagaio fala, né? Então estamos lá, a nossa gestão é uma gestão de resultados, uma gestão de grandes entregas. Temos lá a Rota do Mar, que é uma avenida esperada há 20 anos, o Renasce Salgadinho, que é uma fratura exposta da nossa cidade, que nós conseguimos fazer uma obra complexa, uma obra subterrânea, uma obra que tinha também troncos coletores, né, de captação de esgoto, de efluentes, e também fazer uma urbanização que acabamos de ganhar o maior prêmio, né, de inovação da América Latina em inteligência urbanística. Então, um projeto com começo, meio e fim, assim como o Parque da Lagoa, que é um programa que tirou as pessoas da favela, acabou com a favela, que era uma vergonha para Maceió, que nenhum político resolveu, e nós resolvemos e construímos 1.776 apartamentos, né, para o povo do nosso querido Vergel. Então, todos esses problemas, sejam desde os gigantinhos, uma mãe que precisa de creche, um hospital que nós sonhamos aqui, que possa no Agreste operar as pessoas, uma maternidade de qualidade, tudo isso a gente sabe fazer e tem em pleno funcionamento em Maceió. Então, tudo à escala. Quando você tem um modelo que dá certo. Estamos aqui ao lado de empresários como o Francisco Salles, nosso vereador, candidato também para candidato a deputado estadual. Ele tem o empreendimento dele, ele tem o supermercado dele. Quando deu certo um supermercado, no segundo já fica mais fácil, no terceiro já fica mais fácil, no quarto fica ainda mais fácil. Ele precisa ter capacidade de investimento, mas saber o caminho, né, Salles, do que fazer para aquilo dali dar certo, já vai no automático. Então fica muito mais fácil. Então, quando você já sabe, é só você conseguir ter o caixa necessário, organizar as contas, e aí depois você vai replicando e você vai ganhando capilaridade em todo o estado. Então, é fazer por Alagoas o que nós fizemos em Maceió, na nossa capital. Obrigado.